Graças a Deus, né? São os cordeirinhos da família, da fé. A gente vai ter o nosso tempo agora, vamos ter um momento de reflexão na palavra de Deus. E agora eu peço que você esteja comigo, né? Que você possa se concentrar, né? Semana passada eu lancei um desafio aqui, eu quero manter esse desafio, né? Mantenha a sua sede na palavra de Deus e não no filtro que está lá atrás, né? Vamos evitar movimentações nesse momento da palavra, silêncio. Os pais que estiverem com bebês, a gente tem um berçário ali, vocês podem se utilizar dele para a gente manter esse momento aqui de concentração. Nós estamos então nesse mês de março, falando no nosso tema do ano, viver a plenitude, ok? Nós falamos no primeiro domingo sobre entenda o processo dessa vida na plenitude. Domingo passado, falamos sobre acessar a fonte desta vida de plenitude. E esse domingo, eu quero falar sobre crer na vida de plenitude. Ok? Então, o tema dessa mensagem é creia. Repete comigo. Creia. Creia que Deus tem uma vida plena para você. Ok? E eu disse que eu ia começar falando um pouquinho dos bebês, né? Que foram recebidos aqui, porque eu quero ler um texto de 1 Samuel. Primeira Samuel capítulo 1, do verso 9 ao verso 18. Esse é um texto bastante conhecido, é um texto que conta a história de uma mulher angustiada por causa do desejo que ela tinha de gerar filhos. E diz o texto assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós lemos a tua palavra, nós vamos discorrer sobre ela aqui nessa manhã, mas nós precisamos do teu Espírito Santo, que é o nosso ensinador, que é aquele que ativa a fé dentro do nosso espírito, que faz com que a gente possa receber a palavra de vida no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, que os nossos sentidos espirituais estejam atentos nesse momento, para a gente receber a tua palavra, e que ela seja como a semente plantada no nosso coração, e que produza muito fruto para a honra e glória do teu nome. Amém.
Ok, aqui nós temos a história de uma mãe, na verdade uma mulher angustiada porque ela era estéril. A esterilidade no Antigo Testamento, ela tinha uma característica de maldição. Uma mulher não era abençoada com gerar filhos, e isso era uma grande dor para a mulher. Era uma grande vergonha. Por isso a gente vai ver na Bíblia muitas mulheres clamando a Deus para que pudessem gerar filhos. Mas esta Ana, então, quando ela ia ao templo todo ano oferecer os seus sacrifícios, ela é observada pelo sacerdote que estava ali e vê ela angustiada em oração. E daí ele começa a achar que ela estava embriagada. Olha, coitada dessa mulher, além de ter uma angústia na alma, o sacerdote ainda a julga como se fosse uma mulher embriagada. Até o momento que ela conversa com Eli, que era o sacerdote, e Eli entende a sua angústia de alma. E qual era a sua angústia de alma? Ela estava pedindo, vez após vez, algo para o Senhor, e ela não estava alcançando. Até o momento que Eli, então, dá uma palavra para ela. Deus ouviu a sua oração, vá em paz. E Ana saiu daquele lugar, carregando esta promessa. Por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto porque esse texto fala sobre crer naquilo que você busca do Senhor. Aquela mulher tinha uma angústia de alma naquilo que ela pedia para Deus continuamente. Mas ela não abria mão da sua fé, de buscar e buscar e bater, mesmo que isso a levasse à angústia. Porque muitas vezes quando nós buscamos coisas do Senhor que não se concretizam ou ainda não se concretizaram, uma angústia começa a crescer dentro de nós, não é verdade? Mas Deus está no controle de tudo, meu querido. Deus tem um propósito para todas as coisas. E aquela busca da Ana por anos gerou nela um caráter de perseverança, um caráter de uma mulher cheia de fé. E a história do nascimento de Samuel foi um testemunho do poder de Deus sobre a vida daquela mulher. Tanto que ela diz ali que ele não cortará o cabelo. Esse era um voto que se fazia, chamado voto de Nazireu, que se fazia quando pais consagravam os seus filhos, e daí essa criança por toda a sua vida não podia cortar o cabelo, e não podia beber bebida forte, vinho, e não podia tocar em nada que fosse morto. A gente vai ver a história de Sansão também, que era um nazireu. Então ela diz, o meu filho será consagrado, e de fato Samuel foi consagrado a Deus, e se tornou o primeiro grande profeta do Antigo Testamento. Mas eu falei que eu queria aproveitar o contexto da apresentação das crianças, pelo seguinte: quando a gente nasce nesse mundo, a gente vai aprendendo as coisas, não é verdade? E a gente, quando acompanha uma criança, você vai vendo a evolução que acontece de uma forma muito rápida até, né? Em questão de meses a gente já começa a perceber, a visão começa a ficar muito mais clara e eles começam a discernir as coisas, a audição já reconhecem a voz, né, de pessoas mais chegadas, ou muitas vezes se assustam com vozes que não são familiares, né? Começam a querer provar as coisas, né? A textura e pegar as coisas, e obviamente nessa fase dos dois aqui, levar a boca, né? Então, os sentidos dessas crianças estão sendo aguçados, estão todos num nível muito alto, e eles começam então a aprender a respeito da vida, né? Só que o que acontece é que elas são estimuladas a desenvolverem esses sentidos naturais. Mas só que este mundo aqui que a gente vive, e principalmente nós enquanto cristãos, nós precisamos de sentidos espirituais sendo desenvolvidos também, certo? E quem que desenvolve esses sentidos espirituais numa criança? Devem ser os pais. Mas a gente se preocupa tanto com os sentidos físicos, olfato, tato, audição,
paladar. Estamos muito preocupados com isso. A gente pesquisa sobre isso, como que eu posso estimular isso, como leva uma fisioterapia, faz uma fonoaudiologia. Por quê? Porque você quer desenvolver os sentidos físicos do seu filho. E os sentidos espirituais, como é que ficam? Eles são desenvolvidos na mesma intensidade, na mesma medida? E eu posso responder aqui, de uma forma bem geral, que não. Então, o que a gente faz? Nós ensinamos os nossos filhos a viver neste mundo aqui, cheio de limitação. Nesse mundo do eu acredito no que eu toco, no que eu como ou bebo, no que eu cheiro, no que eu ouço e no que eu vejo. Pronto, nós já estamos dentro de uma caixa. Já estamos dentro de uma caixa, porque os sentidos espirituais da nossa vida não foram estabelecidos. A gente tem um exemplo de um discípulo de Jesus, inclusive, não é? Que estava muito ligado nesses sentidos humanos. Alguém sabe me dizer quem é? Não, qual o discípulo que estava muito ligado a essas coisas do pegar, tocar? Tomé, né? Tomé, aquele, né, que só cria se ele visse, se ele tocasse, né? Depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, o que isso me diz? Tomé caminhou com Jesus 3 anos, mas os sentidos espirituais dele ainda não estavam desenvolvidos. Ele ouviu falar que Jesus havia ressuscitado, Jesus falou que ele havia de ressuscitar, mas porque eu não vi, eu não creio. Vocês estão me entendendo? Muito do nosso relacionamento com Deus barra nesta questão de nós não termos os nossos sentidos espirituais desenvolvidos. Porque eu não vejo, eu não creio. Porque eu não ouço, eu não creio. E daí nós estamos naquele estágio do Tomé. Era discípulo de Jesus? Era. Mas ele tropeçava numa coisa vital da fé, né? Que é o quê? Que é você crer mesmo sem ver. Ou melhor, crer vendo com olhos de fé. Ou então com os ouvidos da fé, com os sentidos da fé. Agora, quando a gente nasce no mundo espiritual, daí nós precisamos o quê? Desenvolver os nossos sentidos espirituais. Então, se você nasceu já em Cristo Jesus, se você agora vive no reino de Deus, você precisa desenvolver os teus sentidos espirituais. E como que você desenvolve os sentidos espirituais? Praticando. Obedecendo a palavra de Deus. Buscando discernir a voz de Deus nas tuas orações. Samuel tinha quantos anos quando ele ouviu a Deus? Ele ouviu uma voz lá, quando ele tinha 3 anos de idade. Não, é um pouco mais, né? Ele ouviu uma voz falando com ele. E daí ele vai perguntar para o sacerdote. E o sacerdote diz o que para ele? Não, volta a dormir, eu não te chamei. E quando ele vem a 3ª vez, o sacerdote diz o que para ele? Ó, a próxima vez que você ouvir, diz: Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus ainda pequeno. Porque os sentidos espirituais foram despertados. Nós precisamos disso. Isso vai requerer conhecimento de Deus. Isso vai requerer conhecimento da palavra de Deus. Isso vai requerer exercício, prática. E isso vai ser, ou vai refletir a sua maturidade espiritual. Quantas vezes eu converso com pessoas que dizem: pastor, eu não consigo ouvir a Deus. E às vezes você vai olhar o currículo do cidadão ali, ele tem anos de caminhada com Jesus. O que aconteceu aqui? Não foi desenvolvido uma habilidade, um sentido espiritual da audição. É como se você é um discípulo de Jesus. Você o está seguindo, só que você é surdo. Como é que um discípulo segue alguém sem ouvir essa pessoa? É mais difícil, né? Tá certo que Jesus sabe fazer mímica.
Se você souber mímica ou linguagem de Libras, né? Se você souber fazer a leitura de Libras, você pode, daí você ouve a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã. E aqui talvez eu já tenha lançado sobre a sua mente, sobre o seu coração, algumas coisas que precisam ser despertadas na sua vida. Se você nasceu de novo, estímulos espirituais precisam existir sobre os teus sentidos. Porque senão a tua vida espiritual vai ser extremamente limitada. Assim como uma criança que não é estimulada na visão, no olfato, na audição, no tato, ela vai ter muitas limitações na sua vida. E vai precisar de ajuda para desenvolver essas coisas. Assim somos nós enquanto cristãos. Mas o tema central aqui então é fé, né? Porque eu preciso crer nessa vida plena. Não me responda, mas a gente já está falando isso há algum tempo, desde o começo do ano. Você crê que essa vida plena, essa vida abundante que Jesus disse que você viveria se estivesse nele, é para você e é para agora? Você crê nisso? Você está tomando posse? Você está buscando essa plenitude de vida? Ou isso é só um conceito que passa pela sua cabeça e quando você olha isso e olha para a sua vida, você diz, isso não é para mim, ou eu não consigo. Então a gente vai falar sobre fé, que é o elemento extremamente importante para a gente viver a plenitude. Lembra como nós falamos na semana passada sobre acessar a fonte? Eu terminei a mensagem falando de João 7, 37 a 39, quando Jesus fala a respeito daquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então qual é a condição para os rios de água viva fluírem desta fonte? A fé. Crer. Fé é imprescindível na nossa caminhada espiritual. Uma pessoa que não tem fé na sua caminhada, independente das experiências que vive, mas uma pessoa que não tem fé, essa pessoa não nasceu de novo. Porque você pode crer num monte de coisa, né? Mas nós estamos falando aqui fé em Deus, fé no Criador e sustentador de todas as coisas. A fé é imprescindível na vida espiritual de qualquer pessoa. E eu procurei o significado dessa palavra imprescindível. É algo que você não pode dispensar. É algo extremamente relevante, necessário. É uma coisa que você não pode viver sem. Então um cristão não pode viver sem fé. Não pode viver. E não é só não pode viver, mas esta fé precisa crescer. Lá em Hebreus capítulo 11, perdão, eu coloquei um aí, está errado, Melissa. Hebreus capítulo 11, verso 6, esse é um texto muito conhecido, né? É um texto que fala a respeito de fé, porque o capítulo 11 inteiro de Hebreus, ele fala sobre fé, né? Mas lá no capítulo 11, ele vai dizer, vamos ler juntos esse texto? Por favor, bem forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Segura aqui um pouquinho. Todo mundo sabe de decor esse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você quer agradar a Deus? Sim ou não? Sim. Você precisa ter fé. Pouca fé? Médio de fé ou muita fé? Muita fé. Quanto mais você quer agradar a Deus, mais fé você precisa ter. Certo? Segundo esse princípio aqui. Se você quer agradar muito a Deus, você precisa ter muito fé. Será que Deus se agradava da vida de Ana? Né? Por quê? Porque ele olhava naquele coração e via fé. Uma mulher que creu e perseverou até que um dia o desejo dela se materializa. Porque a fé é isso, gente. Fé é você trazer à existência aquilo que não existe. A Bíblia fala sobre isso. Lá no versículo 1 desse capítulo aqui. Daí o texto ainda continua.
quem deseja se aproximar de Deus, preste atenção aqui, quem deseja se aproximar de Deus deve o quê? Crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De novo, fé. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa ter fé. A fé é o que move a nossa vida com Deus. A gente usa aquela expressão, principalmente para os missionários, né? Ah, vocês vivem pela fé? Ai, tadinhos, eles vivem pela fé. Olha que coisa, né? Que coisa terrível, né? Que estigma que a gente carrega como missionário. Por quê? Quando a gente fala que vive pela fé um missionário, o que a gente quer dizer, Marcelo? É que ele não tem recurso. Ele não trabalha. Missionário não trabalha. Não tem como é que é, aquele olerite, né? Final do mês. Não tem salário. Né? Não foi registrado em carteira. Olha só, e daí a gente fala que eles vivem pela fé porque eles não têm dinheiro. Porque eles dependem de Deus para ter os recursos. E daí eu lembro que quando nós estávamos na condição de missionários, né? Eu perguntava para a pessoa, você não vive pela fé? Estão percebendo as confusões que a gente faz na cabeça em relação a isso? Eles vivem sim pela fé, assim como nós também vivemos pela fé. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso crer que Deus é o meu provedor. Eu preciso crer que no dia que vierem as contas eu vou ter recurso. E eu preciso desenvolver isso na minha vida. Fé não diz respeito somente a recurso financeiro. A fé aborda o universo, a nossa vida, em todos os âmbitos dela. E fé é uma coisa interessante, porque a fé é intransferível, gente. Você não pode ter fé por alguém. Você pode orar por essa pessoa com fé. A sua fé. Mas para que ela receba e aquilo alcance o coração dela, ela vai precisar ter fé, mesmo que seja como um grão de mostarda. Ela precisa ter fé. Então a fé você não pode transferir. Ah, quer um pouquinho de fé? Estou cheio de fé aqui, quer um pouquinho? Não. A fé é uma busca sua. Você precisa desenvolver os teus sentidos para buscar essa fé e ter esta fé de uma forma muito intensa no teu coração, para que outras pessoas se inspirem e busquem ter fé como você tem fé. Às vezes a gente ouve isso, poxa, você é uma mulher de fé, você é um homem de fé. Glória a Deus, a gente precisa ser chamado dessa forma, porque a fé é o alicerce, é a base da nossa vida. Nós precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres de fé. Quando Jesus foi libertar aquele filho daquele homem, né, que os discípulos não conseguiram libertá-lo ou expulsar os demônios que estavam oprimindo aquela criança, Jesus pergunta para ele, você tem fé? Você crê? E ele diz, eu creio, mas aumenta a minha fé. E daí Jesus faz o milagre. Por isso que é importante quando você vai orar por alguém por algum motivo, você pergunta, você crê que Jesus pode fazer isso que nós vamos pedir aqui? Se a pessoa ficar meio assim, em dúvida, pode saber que, né, ela não vai receber, porque não tem fé. Agora, essa fé que a gente recebe, assim como eu usei o exemplo das crianças aqui, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser estimulada. Hoje se fala muito assim com criança, né? Estimula o visual, estimula o tato, estimula a alimentação, estimula, é um monte de estímulos. Na nossa vida espiritual a gente precisa desses estímulos também, porque uma fé precisa ser desenvolvida. Qual é o tamanho da sua fé hoje? É a mesma de quando você se converteu, a de 10 anos atrás, ou já aumentou? A tua fé vem crescendo na sua caminhada? E como é que você identifica isso? Porque você vai vendo que os desafios que você vai aumentando são maiores. Os montes que você vai transpondo são maiores. E isso mostra o quanto de fé você tem. Quando você não se intimida mais com as dificuldades e com as lutas que você enfrenta na sua vida.
A fé precisa ser desenvolvida. A fé precisa ser desenvolvida. Como? Palavra, oração, buscar a Deus. E quando você está diante de situações desafiadoras, não desistir. A fé te faz permanecer. A fé te faz continuar nesse processo. E eu comparei aqui a musculatura. A fé é como se fosse uma musculatura espiritual. Você desenvolve musculatura sem fazer exercício? Não. Você adquire habilidades sem treinar? Não. Você aprende a tocar um instrumento do dia para a noite? Não. As coisas na nossa vida acontecem como? Nesse processo de você repetir e fazer e praticar e repetir e fazer e praticar. Por que na nossa vida espiritual isso não acontece? Por que eu não vou continuamente para Deus? Por que eu tenho dificuldade de manter o meu quarto escuta, o meu tempo com Deus diário? A prática, prática, prática. E essa prática precisa ser uma constância. Senão o que a gente vai viver, gente, é simplesmente aquela religiosidade, aquela coisa oca. Aquilo que não é desenvolvido na minha vida e no meu caminhar com o Senhor. Eu lembrei aqui, Davi, quando ele foi matar o gigante Golias, eu li 1 e 2 Samuel essa semana passada, quando ele foi matar e enfrentar o gigante, o que ele disse para o rei? Ele disse, já matei muito urso e muito leão cuidando das ovelhas do meu pai, então eu estou apto para lutar com esse gigante. Mas Davi vai lá como um menino cheio de fé. O gigante estava lá, né, esconjurando o povo, dizendo, quem vem lutar comigo e tal, e Davi se levanta e fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, sem armadura, sem espada, sem nada, com 5 pedras e uma seta ou um estilingue, que era o que ele usava no dia a dia. Mas ele diz, eu matei muito leão e matei muito urso, agora vou encarar o Golias. Estão percebendo a escalada de crescimento de fé? E assim é a nossa vida. Para que reclamar dos problemas, meu querido? Os problemas Deus coloca na sua vida para você desenvolver a sua fé. As lutas acontecem na nossa vida para a gente desenvolver a fé. Eu vi o Felipe aqui agora e lembrei da história deles. O quanto eles sofreram querendo um filho e Deus abençoou. E a fé foi fortalecida. Não vamos nos intimidar com essas circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, para que a nossa fé se fortaleça. E cada dia você diga, eu estou mais forte. Hoje eu já mato uma formiga. Amanhã eu posso matar uma barata. Mas vai chegar um dia, para muitas mulheres isso é um desafio, né? Mas vai chegar um dia que eu vou enfrentar o gigante. Fé precisa ser desenvolvida, creia. A vida com Jesus é um contínuo exercício para a gente viver o sobrenatural. Eu tenho pensado muito nisso, e isso não tem saído da minha cabeça. Eu fico pensando que nós não podemos pensar que vida plena é um botão que você aperta, né? Um pedal que você aperta aqui, e de repente pronto, já vai sair um outro som e a vida plena vai começar a fluir na sua vida. Esse é um entendimento completamente equivocado, é um entendimento imaturo. Você não entender que existe uma caminhada, existe um processo, e por isso essa foi a primeira mensagem. Existe um processo para a gente viver a plenitude de vida. O que acontece na nossa vida espiritual é que a gente acessa o sobrenatural em ocasiões específicas. Vem uma enfermidade, vamos orar, todo mundo tem que orar e tal, né? Daí você quer acessar o sobrenatural, você quer a cura, você quer o milagre. Mas aí no teu dia a dia, você não vive de fé em fé.
E por que Deus permite essas situações difíceis na nossa vida? Porque Ele sabe, deixa eu permitir uma situação assim, porque eu sei que daí a pessoa vai buscar. Mas Ele não quer que essa busca seja espaçada, uma vez por ano, cada 15 dias. Não, Ele quer que a gente aprenda que o milagre que a gente vê numa situação é um milagre que nós podemos ver e ainda muito maiores. É quando você vai vivendo os milagres de Deus que a tua fé vai crescendo e vai se desenvolvendo. Lembra a história de João? Jesus conversando com Nicodemos? Olha o que diz aqui no capítulo 3, o verso 12. Aquela conversa lá de nascer de novo. O tema dessa conversa era: como que eu entro no reino de Deus? E Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos já era um homem velho, diz a Bíblia, um homem conhecedor da lei, né, que era importante lá no meio dos religiosos. E daí olha o que Jesus fala para ele: se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas espirituais? Nicodemos, hello. Se você não virar essa chave. E por que Jesus fala isso? Porque quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos, com toda a sabedoria que ele tinha, ele diz para Jesus: como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Por isso que Jesus fala isso aqui. Se vocês não entendem quando eu falo das coisas terrenas, como vocês vão entender quando eu começar a falar das coisas espirituais, daquilo que é sobrenatural? Queridos, nós precisamos tomar um posicionamento diante desta questão do desenvolvimento da nossa fé. Deixarmos de ser como meninos, deixarmos de ser como aquelas pessoas que não entendem as coisas do sobrenatural, que ficam vivendo só neste mundo cheio de limitações. Cresça na sua fé. Experimente a sua fé nas circunstâncias da sua vida. Quando Deus colocar uma circunstância, não vai chorar, não vai reclamar para o irmão, não vai ficar murmurando, não vai ficar dizendo: ah, Deus não ouviu minha oração. Vai pedir para Deus mais fé. Vai pedir: Senhor, me dá fé para encarar essa situação. Me dá fé para matar esse leão, esse urso. E à medida que você vai se fortalecendo, você vai vendo que os gigantes, ou os obstáculos, eles se tornam maiores. Por quê? Porque Deus vai vendo, esse aqui é um homem de fé. Então, as lutas que Ele permite que a gente enfrente, são lutas para que a nossa fé continue crescendo. Sabe o que acontece? Que quando você luta com um gigante e você vence, você vai ter medo da formiga? Você vai ter medo do urso? Não. Eu já venci um gigante. Estão entendendo? É uma escalada. É uma musculatura que se fortalece de um jeito. E que se você vai mantendo aquilo, as outras coisas se tornam fichinha. E é assim que deve ser a nossa vida com Deus. À medida que a gente vai crescendo na nossa vida espiritual, tem coisas que tem que se tornar fichinha. Ah, isso aqui, eu já sei como enfrentar esse negócio. Hã? Essa luta aqui eu já sei como. Porque eu já tenho fé suficiente. E daí à medida que ela vai aumentando e vai crescendo, a minha fé também vai crescendo. Até o momento que você já não tem mais temor de nada. Enfrente corajosamente as tuas lutas. Lute na força do Senhor. Vença no poder dEle. Romanos 8:37. A Adriana postou essa palavra no grupo de intercessão essa semana. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe quando vem aquela notícia ruim? Geralmente ela vem toda semana, talvez. Ou a cada 15 dias, com certeza, né? É ou não é? Ou só comigo? Semana passada eu tive uma notícia assim, mas na hora eu pensei, disse, opa. E de Adriana postou esse texto. E olha que lindo esse texto. Em Cristo. Nós somos o quê?
Mais. Você consegue entender isso? O que é ser mais do que vencedor? Porque não é ser só vencedor. É ser mais do que vencedor. Ou seja, é vitória sobre vitória. E você vence, você vence, você vence. Por quê? Porque você está em Cristo. Isto é uma palavra para aqueles que têm uma fé sólida. Para aqueles que estão dispostos a crescer na sua fé em Cristo Jesus. Agora, devemos crescer em fé, mas nós também devemos nos mover em fé. A nossa vida precisa ser movida pela fé. E como você se move pela fé? Quando você se move pela palavra de Deus. Ou seja, você tem direção de Deus para tudo que você faz. Porque na tua vida e no teu relacionamento com Deus, Deus vai dirigindo os teus passos. Então não é a fé que eu aciono para assuntos graves. Tem gente que pensa assim, gente. E daí tem até uma frase de pessoas que dizem assim, não vou incomodar a Deus com isso. Oi? Deus é Deus das grandes coisas, mas Ele é Deus das pequenas também. Ele quer dirigir a sua vida. Então, se alguma coisa é importante para você, por mínima que seja, é importante para Ele também. E Ele quer fazer parte. E Ele quer te ensinar a ter fé nessas questões. Eu já compartilhei aqui, já ouvi gente falando isso. Gente, muitas vezes eu oro por vaga para estacionar quando eu estou com o horário em cima. Né? Você ora também, Elze? Eu peço a Deus, preciso de uma vaga. E dá, e funciona, não funciona? Essa oração é poderosa. Né? Você entende? Por quê? Porque você vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Deus se importa com isso. Se é importante para você, é importante para Deus. Então exercite a tua fé nas pequenas coisas. Seja sensível a Deus nas pequenas coisas. E se mova pela palavra de Deus. Porque quando você desenvolve o sentido de ouvir a Deus, Deus te fala algo, e daí você precisa o quê? Empenhar a sua fé naquilo. Deus falou, e você crê. Não sei quando vai acontecer. Pode ser que nem Ana, demore um tempo. Mas eu creio, Deus falou, está falado. E daí eu lembrei de algumas passagens aqui da Bíblia, aonde... dos evangelhos, aonde os discípulos se moveram por meio de uma palavra de Deus. Quando eles estavam voltando daquela pesca, não tinham pescado nada a noite inteira. Daí Jesus chega lá para eles e fala o que para eles? Lança a rede do outro lado do barco. Eles eram pescadores. O que vem imediatamente na mente deles? Não vai dar certo. A gente conhece esses negócios aqui. Mas Pedro diz uma coisa importante. Ele diz, Senhor, sob a tua palavra. Ele teve fé ou não teve? Ele disse assim, não estou botando muita fé nisso. Eu, como pescador experiente, acho que isso não funciona. Mas, porque o Senhor falou, e aqui está a fé, eu creio. E lançou a rede. E aconteceu o que aconteceu. Pedro andando sobre as águas, de novo Pedro na história aqui, né? Jesus é o Senhor, se é o Senhor, pede para eu ir ter contigo. Sai do barco e vem. Opa, se Jesus falou que eu posso sair do barco, eu vou sair. E ele saiu. Se mover em fé, meus queridos. Mover em fé não é fazer conta, não é fazer cálculos. Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas muitas vezes este pensamento é demoníaco. Porque você tem uma palavra de Deus, sai do barco e você fica pensando, mas como assim? Eu, com 87 quilos, né, andando sobre água, acho que não vai dar certo. Se você não ativa a sua fé, e se você não se move em fé, as coisas não acontecem, e você afunda mesmo. E foi o que aconteceu com Pedro, né? Porque ele começou a dar os passos, ele viu a coisa acontecendo, mas depois ele se distraiu e a fé
E ele afundou. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele tem aquela conversa ali com a mãe dele, né? Dá um chega para lá na mãe, mas aí a mãe de Jesus diz o quê para aqueles servos ali? Façam tudo o que ele disser. E quando Jesus falou, encham as talhas de água, e depois vão provar essa água, eles viram um milagre. Aqueles servos eram obedientes. Eles tinham fé, porque fé e obediência caminham juntinho também. Então, querido, quando o Senhor falar, vai. Porque se você questionar a primeira vez e questionar a segunda vez, começa a entrar uma coisinha no teu coração e na tua mente, que vai, apagar a tua fé. Vigilância. Isso não é uma inconsequência, é você se mover pela palavra de Deus. Deus falou, eu vou fazer. E ontem nós estávamos na mesa com primos e eu estava compartilhando a história quando Cristina e eu fomos para os Estados Unidos. Nós tínhamos um desafio para morarmos lá, para um treinamento. A gente tinha toda a documentação necessária. O pessoal dos Estados Unidos estava convidando a gente para ir para lá. Fomos tranquilos, oramos, pedimos a Deus e tal. Fomos assim, belos e formosos lá no consulado para tirar o visto, né? A mulher, ela fez, acho que nem pergunta ela não fez para a gente. Eu disse assim, olha, eu tenho essa carta convite aqui. E daí ela disse assim, não, visto negado. Pum, pum, carimbou os passaportes. E a gente ficou assim. Mas Deus falou para a gente. Tudo aconteceu, a gente está com toda a documentação, qual é o motivo? Daí o que aconteceu? Nós voltamos para a missão, arrasados, né? Tipo Ana, assim. E daí mobilizamos o pessoal da base, vamos orar sobre isso. E daí fomos orando e Deus começou a dar uma palavra. Volta lá. Acho que não passou 15 dias, a nossa viagem estava marcada há menos de um mês. Não passou 15 dias, voltamos para o consulado. E ficamos na fila. E daí uma outra pessoa nos atendeu, tem toda uma história aí, mas eu não vou contar por causa do tempo. Uma outra pessoa nos atendeu, ela me fez acho que 2 ou 3 perguntas. Né? Se tinha cartão de crédito, se tinha conta no Brasil. Ok, liberado o visto. O que é isso? É você se mover pela fé. Ouve de Deus e se mova. E é maravilhoso você entrar nessa dimensão, porque você sai das coisas limitadas desse mundo. E gente, isso nos afeta de uma forma tão grande, que muitas vezes as nossas orações, elas são pobres de fé. Porque a gente está pedindo a Deus, mas lá dentro a gente está dizendo, isso aí não vai acontecer. Quem já teve experiência com isso? Você está orando, pedindo para Deus, mas você duvida que acontece. Está orando por uma pessoa enferma, por exemplo. Nem ora, querido. Nem ora. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versos 5 a 7. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. É Bíblia isso. Se você não pede com fé, não espere receber. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque se nem você acredita, por que Deus vai fazer? Se você está pedindo, mas você não está acreditando. Se você está pedindo, mas você não está pedindo com fé, pronto, já morreu ali, gente. Já morreu ali. Então, comece a observar como que você ora e que você pede a Deus.
Porque às vezes a gente está orando por uma situação de uma pessoa, de saúde, vamos colocar aqui, uma enfermidade, e a gente está lá, estamos pedindo a Deus, ai, pois é, mas você sabe, puxa, tem um caso de um conhecido meu, que teve o mesmo problema e não durou 3 meses. Peça com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar. O que é a onda do mar, gente? A onda do mar vai e volta, vai e volta, vai e volta. Assim sou eu e você, quando vivo a minha vida sem fé. Quando vivo a minha vida aprisionada neste mundo dos 5 sentidos físicos, que não tem absolutamente nada para me oferecer, senão aquilo que eu vejo aqui. Mas nós somos chamados para Deus, para vivermos no sobrenatural, para podermos experimentar daquilo que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que o nosso olfato, que o nosso paladar e que as nossas mãos não provam nesse mundo. Eu preciso crer para acessar essas coisas espirituais. Porque a nossa mente, ela foi treinada, desde pequeno, a ser Tomé. Ok? Nós fomos treinados a sermos como Tomé. Não fomos treinados como sendo discípulos que agora estão no reino de Deus e acessam aquilo que é sobrenatural. Então a gente fica recitando esse texto, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, ai que coisa mais linda, mas eu não vivo isso. E por que eu não vivo isso? Porque Deus não gosta de mim? Não, porque você não crê. E a tua fé, ela vai ser um fator limitante na tua busca e naquilo que você recebe de Deus. Na vida espiritual, querido, o que é de graça é a salvação, é aquilo que você não consegue. Mas o crescimento, o desenvolvimento da nossa fé é feito na nossa busca e no nosso esforço. As coisas não vêm automaticamente. Aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Pum! Não. Porque nisso Deus nos ensina. E Deus te faça uma pergunta, encerrando esse momento aqui. Quais são as promessas que você tem de Deus para a sua vida? O que Deus te prometeu e talvez você esteja achando que está demorando demais? Creia. Creia, porque Deus não mente. Ontem, aleatoriamente, eu estava lá me preparando, no meu Facebook, não sei de onde, eu entrei lá numa mensagem ao vivo, num culto ao vivo. Quem estava pregando? Pastor Mário Vega. Pastor Mário Vega é o pastor de uma igreja em El Salvador, a igreja Elim. Na época que eu visitei esta igreja, em 2017, eles tinham 120 mil membros. Eram 8 mil células. Aconteciam 6 cultos, num lugar gigante. Para eles reunirem a igreja inteira, eles chegaram a alocar 3 estádios na cidade, para fazer culto simultâneo. E esse pastor Mário Vega, eu ouvi muitas vezes, ele veio muitas vezes para o Brasil, eu estive com ele lá, e de repente eu comecei a ouvir ele, meu Deus, fazia talvez uns 8 ou até 10 anos, que eu não ouvi o pastor Mário. E quando ele começou a pregar, aquela palavra começou a entrar no meu coração. E sabe o que Deus me fez lembrar? Que foi num culto que eu estava participando e que ele pregou, que ele me deu aquela visão da colheita em 2006.
Daí eu entendi. Deus está querendo fortalecer o meu coração de uma promessa que já está se cumprindo, mas que eu ainda desejo ver concretizada de uma forma completa. Eu preciso crer. Quais são as verdades que Deus fala a teu respeito na palavra? Creia. Se Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida plena, creia. E na sua fé, viva isso. Como eu tenho falado, esse texto de João 10:10 não é uma promessa, é uma verdade sobre a minha vida hoje. Jesus está falando, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Ele não fala vida abundante lá na tua aposentadoria. Ele não fala vida abundante quando você for para o céu. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida abundante. E vida abundante é a vida que eu vivo quando eu creio, quando eu acesso o sobrenatural, quando eu não sou um cidadão desse mundo, quando eu não estou preso a esses sentidos físicos, mas eu tenho bem desperto na minha mente e desenvolvo os meus sentidos espirituais. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que nós vamos viver nesse ano. Declara isso na tua vida, meu irmão. Nós já estamos em março. Declara isso sobre a sua vida. Tudo na nossa vida espiritual tem a ver com fé. Se você não crê, você não dá um passo, você não avança. Se você não crê, você não vê os céus se abrirem. Se você não crê, você não vê as circunstâncias mudarem. Creia. Se você está cego, peça para o Senhor te curar nessa manhã. Se você é surdo porque você não ouve a Deus, peça para Deus curar a tua surdez. Se você não tem tocado em coisas sobrenaturais, peça para Deus ter essas experiências. Busque isso do Senhor. Busque isso de Deus. Não se conforma com essa vida de uma fé que você coloca numa caixinha. Não se conforme com essa vida que você ora a Deus, mas você fica dando desculpa do porquê as coisas não aconteceram. Avança, persevera. Eu estou junto com você nessa. Nós estamos juntos como corpo de Cristo. Creia nessa vida de plenitude. Vamos ficar em pé. Você quer crescer na sua fé, meu irmão? Você quer parar de matar formiga e começar a matar barata? Você quer avançar na tua fé com Jesus? Não importa quanto tempo você tem de caminhada espiritual. Você está ouvindo alguém aqui que tem 45 anos caminhando com Jesus. Tem que ser bem suave enquanto o pastor fala. E eu digo para você, eu quero ainda viver uma fé muito mais poderosa do que aquela que eu já vivi até aqui. E pode estar certo que vem pedreira pela frente. Pode estar certo que vem as lutas. Glória a Deus, que venha. Porque é assim que a gente vai avançando. Matando um leão cada dia, matando um urso cada dia. E daí o dia que a gente se encontrar com um gigante, aquele gigante vai para o papo também. Porque esse é o Deus que a gente crê. Creia nessa vida plena. Fale isso com toda a intensidade do teu coração e com toda a tua fé. Eu creio que eu vou viver a plenitude nesse ano. E eu não estou falando de uma área específica, eu estou falando sobre a vida. Eu não estou falando sobre finanças, eu estou falando sobre a vida. Eu não estou falando sobre uma promessa, eu estou falando sobre a sua vida. Plenitude. Plenitude. Nenhum espaço para ser preenchido, porque você tem fé. E se prepara para a mensagem da semana que vem, porque não vai ser fofinho assim, tá? Domingo que vem eu quero falar que vida de plenitude tem os seus perrengues e tem as suas lutas. Que a gente pensa que vida de plenitude é, né? Sentar, deitada em berço esplêndido, né?
tudo na mão, de bandeja. No reino de Deus não é assim. Mas vamos ficar com essa fé de hoje. Exercita isso essa semana, meu querido. Nas pequenas e nas grandes coisas. Vive, não tenha temor nenhum no teu coração. Você começa a trabalhar daqui a 2 dias. Dia 18. Fica tranquila, Deus está cuidando de todas as coisas. Creia, creia. Gente, eu vou compartilhar uma coisa e a gente vai cantar essa canção. Eu não quero mais viver enjaulado nesse mundo onde só os sentidos fazem sentido. Eu não quero mais viver, e faz muito tempo isso, com essas coisas de, isso não pode, essa doença não cura, esse morto não ressuscita. Não quero, porque se eu estiver vivendo assim, eu estou vivendo contra a palavra. E se eu for pedir qualquer coisa para Deus, o que vai acontecer? Segundo Tiago, Ele não vai me ouvir, só isso. Peça com fé, em nada duvidando, porque se você duvidar, Deus fala, não crê, Ele já risca da lista. Não desista, não desista. Vamos cantar essa canção que fala sobre isso. É o dom? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, presta bem atenção que você está cantando, meu irmão. Declara isso. Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Olha isso, irmão. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Olha a promessa aqui, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Já experimentou isso na tua vida? Uma noite de choro e no dia seguinte Deus vem e Ele age com poder. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declara aí sobre tua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Querido, agora mantenha seus olhos fechados. Eu desejo incendiar o teu coração com fé nessa manhã, com a mesma fé que eu tenho recebido do Senhor. E eu quero que a gente creia junto, que a gente creia como igreja, que a gente possa se fortalecer, que a gente possa se animar nessa caminhada, mesmo quando a gente está diante das montanhas mais altas, onde a gente não consegue enxergar o outro lado, que a gente possa dizer um para o outro: vamos, porque a nossa fé vai fazer com que essa montanha saia desse lugar, porque nós cremos quando pedimos, e porque cremos como pedimos, recebemos do Senhor, porque a gente crê com fé. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos nessa semana, Senhor, ensina-nos a termos fé, a termos essa fé desenvolvida, esta fé crescida, essa fé madura. Nos ensina a nos movermos pela fé, Senhor, os nossos passos que tenham sempre uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor, e que a gente possa viver de acordo com esta direção, com esta ordem que o Senhor nos dá em cada situação, em cada circunstância da nossa vida. Pai, que nós sejamos reconhecidos como homens e mulheres de fé, porque as pessoas veem em nós coisas que são sobrenaturais, coisa que esse mundo não pode fazer, Pai, porque o que esse mundo faz, ninguém se impressiona mais, Jesus, mas aquilo que o Senhor faz é impressionante aos olhos das pessoas, porque são milagres, porque são coisas poderosas, porque são caminhos que estavam fechados e se abrem, porque é um mar que está diante de nós e ele se abre para a gente passar a pé enxuto, que é o alimento, que são 5 pães e 2 peixes, mas que alimenta uma multidão imensa, que é uma pesca que a gente volta sem nenhum peixe, e de repente a palavra diz: lança a tua rede, você lança a rede e as coisas acontecem. Deus amado, nós queremos viver nessa dimensão, nós queremos declarar nessa manhã, nós cremos na vida plena que o Senhor disse que nós viveríamos, nós temos fé e nós vamos viver isso, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Muda o nosso coração, muda a nossa mente, Deus, que a nossa mente, ela seja guiada pela mente do Senhor, que a nossa mente, ela seja movida pelos princípios e pelas verdades da sua palavra, e não por aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. Deus nos ensina a não nos intimidarmos com as circunstâncias, Pai amado, que a gente possa declarar, Deus, mesmo quando a oliveira não dá o fruto, quando o gado está morrendo lá no curral, Senhor, nós possamos declarar que nós nos alegramos do Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus que vai fazer. Se o Senhor ainda não fez, o Senhor vai fazer. Pai, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que tem promessas, que talvez eles estejam pensando que está demorando demais, mas Deus tem o tempo, e nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas que neste momento pensam nisso, e o seu coração se aflige. Eu falo como Eli, a palavra que ele disse ali para Ana: vai na tua paz, porque o Senhor ouviu a sua oração. Vai na sua paz, porque você vai ver o milagre de Deus. Vai na sua paz, porque você vai ver essa promessa de Deus sendo concretizada na tua vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, treine isso essa semana, ouça essa mensagem mais vezes, coloque em prática aquilo que foi ministrado aqui.